Olá, o que é que eu vos trago neste vídeo? Mais uma obra lida em agosto, desta vez para o projeto Português é Bom, das duas Maria Joões, e para a letra correspondente do mês de agosto, ou seja, para a letra E. Falo-vos de Rio do Esquecimento, de Isabel Rio Novo. Foi uma estreia que eu fiz com esta autora portuguesa e portuense, que já morava na minha estante desde maio de 2019 e confesso que fui com algumas expectativas para esta leitura, embora refriadas, porque já me tinham dito, e inclusive o meu marido já tinha lido esta obra e não me tinha dado uma pontuação muito elevada, quando o maridinho dá 8,5 a uma obra, significa que há várias coisas que não lhe agradaram e para além da opinião do maridinho, eu tinha ouvido e visto por aí algumas opiniões boas, mas não excelentes em relação a esta obra. Por isso eu fui com algumas expectativas, mas refriei as mesmas, tendo em conta tudo isso que eu já vos disse. E a primeira coisa que eu tenho que dizer-vos é que Isabel Rio Novo nasceu no Porto e isto para mim é um fator muito importante para nós entendermos esta obra que nos leva ao século XIX, mais ou menos na segunda metade do século XIX e, claro, para a minha invicta, ou seja, para o século XIX, nas ruas e nos espaços portuenses, para as suas pessoas, para gente que conseguiu enriquecer, para gente que de uma forma ou de outra se viu na ruína e que estava habituada a uma boa vida. Tudo isso nós temos aqui muitíssimo bem retratado, numa linguagem muito cuidada e que a mim me remeteu de imediato para obras de grandes escritores do século XIX. Ou seja, se eu não soubesse que Isabel Rio Novo é contemporânea nossa e pegasse numa obra dela, eu facilmente pensaria que Isabel Rio Novo seria contemporânea, de autores clássicos como Júlio Diniz, como Camilo Castelo Branco ou como o Eça de Queiroz, porque é muito fácil nós entendermos que, de certeza, posso estar a cometer uma grande gafe, mas de certeza que Isabel Rio Novo bebeu as suas influências nestes autores e noutros grandes da nossa literatura do século XIX. Nós temos muitas características típicas do estilo desse século, para além da forma como ela escreve, nós temos aqui muita coisa que nos remete para o romantismo, em claro contraste com o realismo. Essas grandes correntes literárias do século XIX estão aqui muito evidentes. Nós vemos isso no comportamento das personagens, vemos isso inclusive em pensamentos das personagens que não querem ser românticas, que se consideram muito mais factuais, mas depois há coisas em que caem nos comportamentos típicos dos românticos. Nós temos aqui tudo isso, como eu vos disse, num estilo muito cuidado, muito rico, cheio de vocábulos que nós podemos apelidar de clássicos. E para mim, que sou do Norte, embora não tenha nascido no Porto, tenha nascido em Vila Nova de Gaia, mas o Porto é a minha cidade de eleição, para mim teve ainda um sabor mais especial, porque há muitas passagens com espaços e locais que eu conheço muito bem e fez-me logo visualizar, embora um século e muitos anos antes, fez-me visualizar o Porto, fez-me visualizar cantinhos e espaços que eu adoro, e tudo isso está aqui e por isso teve, como eu disse, um sabor ainda mais especial. A obra, como eu vos disse, retrata, é quase como se fosse uma crónica dos costumes da segunda metade do século XIX, no Porto, com variadíssimas personagens. Há aqui um leque variado de personagens, temos personagens masculinas, temos personagens femininas, temos personagens maquiavélicas, temos personagens sonsinhas, temos personagens muito inocentes e temos aqui uma história de amor para além de muito mais do que isto.
Eu não vos vou alongar, não me vou alongar, nem vos vou desvendar muito do que aqui está, porque não é meu apanágio fazê-lo. A única coisa que eu vos posso dizer, para além de tudo isto que eu já vos disse e que eu acho que é muito interessante, posso dizer-vos que esta obra só conseguiu cativar verdadeiramente a minha atenção a partir do capítulo 4. Até aí, como disse a Paula, porque eu fiz esta leitura em conjunto com ela, parecia que estávamos a planar, sabem o que é nós não estarmos verdadeiramente dentro de uma coisa, parece que a estamos a observar de cima. Foi isso que aconteceu até o capítulo 4. A partir do capítulo 4, as coisas mudaram, o ritmo da obra mudou, ou eu senti-me mais embrenhada na obra, e a partir daí a leitura fluiu muito melhor e eu mal podia esperar para encerrar esta leitura, que tem um final, podemos considerar surpreendente. Tem, para além disso, muitos saltos temporais. Se eu já estou habituadíssima a ler obras com várias linhas temporais e saltos temporais, esta aqui, Isabel Rio Novo, usa e abusa no bom sentido, uma forma positiva desses saltos temporais. Nós tanto estamos num capítulo que nos leva a um futuro da personagem, como passado um bocado já vamos a um passado longínquo dessa mesma personagem. Ou seja, não há uma linha contínua temporal, pelo contrário, mas isso não torna a obra enfadonha, nem chata, nem difícil de acompanhar. Muito pelo contrário. Eu gostei mesmo muito. Há coisas que não me agradaram assim tanto. Há aqui uma personagem que se chama Maria Ema e que eu acho que a autora, mais para o final, exagerou na quantidade de maquiavelismo que colocou nessa personagem. Eu não havia necessidade, como dizia o Diácono Remédios, não havia necessidade disso, achei isso um bocadinho exagerado demais. E há outras coisas aqui também, sobretudo associadas às personagens, que eu não gostei assim tanto, mas que eu entendo, tendo em conta que é uma crónica de costumes e tendo em conta que há aqui uma clara vontade de contrastar o realismo com o romantismo e de criar personagens com as quais nós não ganhamos empatia ou demasiada empatia. Não há aqui nenhuma personagem com a qual nós criamos empatia imediata e pela qual nos apaixonemos e queiramos saber tudo sobre ela e sintamos as dores dela e fiquemos felizes por causa dela e por tudo o que lhe acontece. Não. As personagens não são de maneira nenhuma personagens que nos agarram de imediato e com as quais fiquemos agarradas, digamos assim. Não há. E isso foi aquilo que eu senti que falhou, para além desse exagero que eu acho que não era necessário, mas sou eu, é a minha perspectiva como leitora. Por isso eu dou-lhe um 8 em 10. Estou mortinha por ler mais sobre de obras de Isabel Rio Novo. Quero muito ler o resto que ela escreveu. A biografia que ela fez sobre a minha querida Agostina, dificilmente lhe pegarei. Vocês já sabem do meu ódio de estimação com essa autora, mas o resto eu quero muito ler o que ela escreveu e por isso hei de pegar em obras de Isabel Rio Novo um dia mais tarde, ok? 8 em 10, obrigada Paulinha pela companhia, foi mais uma vez uma leitura em conjunto muito frutífera, nós damos muito bem, é mesmo muito bom fazer uma leitura em conjunto contigo e tu sabes isso melhor do que ninguém. 8 em 10 e fico à espera dos vossos comentários, digam-me se já conhecem Isabel Rio Novo, se já leram mais alguma coisa dela e que me possam recomendar. E se já conhecem esta obra também me digam, ok? E já agora o que é que vocês andam a ler para o português é bom, para agosto, para a letra E? Beijinhos!